Olá, você está ouvindo o podcast Bizarrismos, o podcast que conta a sua história. Os relatos enviados são tratados de forma anônima, os temas são recorrentes e você pode enviar a sua história para o e-mail contato@bizarrismos.com.br. Para acompanhar os nossos posts, novidades, indicações e curiosidades, segue a gente lá no Instagram, @bizarrismos. Obrigada por estar aqui conosco e bom podcast! Olá, ouvintes do Bizarrismos! Estamos aqui hoje com mais um tema bizarro para falar com vocês. Hoje estou muito animada porque consegui trazer convidados aqui para falar de um tema super bizarro, um tema que eu adoro falar. Hoje vou falar do 27 Club com os meus queridos convidados do Toda Sexta-feira é 13, que é um podcast maravilhoso sobre true crime. Eles são todos assim bizarros, tenebrosos, gostam de falar de terror. Então tá todo mundo em casa aqui e hoje trouxe comigo Cris, Carol e Bruno. Por favor, se apresentem. Fala aí, galera, beleza? Espero que tenham caras pálidas por aqui nos ouvindo. Falando um pouquinho de Sexta 13, nós lançamos episódios novos todas as sextas-feiras e a gente sempre tenta trazer uma pegada de terror, com assombração e com crimes. Então, a gente traz muitos episódios de crime aí, como você já viu aí, tipo Ed Kemper, enfim, esses serial killers mais famosos, mas a gente também gosta de trazer umas paradas de pessoas que desapareceram misteriosamente, teorias da conspiração, enfim, a gente tá sempre tentando inovar e fazer algo diferente. Toda sexta-feira tem um novo episódio e você encontra a gente nas principais plataformas de áudio e no Instagram, no @todasextafeira13. E quem tá aqui comigo também são meus queridos amigos de bancada, Bruno e minha querida esposa Caroline. É isso aí. Imagine se eu chamar ela de amiga, ia ficar muito estranho pra mim. Achei estranho mesmo. Fala aí, pessoal, Carol Bizarra, Carol e Cris, tudo bem? Um prazer inenarrável estar aqui com vocês hoje no Bizarrismo, que é um podcast novo, mas que eu já acompanho desde o primeiro episódio, já conheci a Carol e tô muito feliz de participar. E vamos para mais um caso bizarro aí. O Clube dos 27 é um assunto assim bem místico que eu sempre curti falar. E vamos para esse episódio aí. Tamo junto. E aí, galera? Cadê os caras pálidas por aqui? Espero que tenha. Então, né, sou eu, a Carol. Mais uma Carol, né, pra colocar nessa bancada aí. Tô muito feliz em estar participando do episódio. E é um assunto que eu gosto muito também. E gosto muito das pessoinhas que estarão nesse episódio. É isso aí, vamos que vamos. Maravilhosos, gente, eu estou em muita boa companhia aqui, estou muito feliz, é a primeira vez que eu trago podcasters aqui pra falar comigo, só tem coisa boa a vir por aí, e sem mais delongas, pessoal, o que é este clube bizarro que a gente tá falando aqui e ninguém deu a letra, todo mundo fez suspeito. Gente, este clube é um clube envolto de teorias da conspiração e basicamente para você entrar nesse clube você tem que ter 2 requisitos. O primeiro é você de preferência ser artista, músico no geral, assim, né? Trabalhar aí com arte, enfim. E a outra é você tem que morrer aos 27 anos. E aí, pra gente começar esse assunto, tem uma coisa que eu preciso muito saber, e vou perguntar aqui aos meus convidados. Não tô falando pra vocês falarem números, eu quero sim ou não. Alguém aqui deste podcast tem 27 anos? Sim. Eu já passei dessa etapa, graças a Deus. Ainda não cheguei lá. Tá, então estamos assim, Carol Bizarra e Cris estão ali na linha de tiro. Carol Aguilera e Brunão, do Sexta 13, estão livres. Carol, por enquanto, Brunão já é o único que tá safe. Então eu convido a Carol e o Cris a se retirarem do episódio. O Bruno vai tocar sozinho, porque né, a gente não vai cutucar a onça com vara curta aqui no podcast. Olhando por esse lado, seria inteligente sair. Seria. Então assim, tchau, pessoal. Foi um prazer. Brunão, tá contigo. É mais seguro pra você, né? Mas fica à vontade, né? Vamos lá, vamos com cautela, devagar e sempre. Agora que a gente já sabe essa introdução aí, vamos lá. Sobre esse clube, gente, não se sabe exatamente quem ou quando essa teoria começou, mas a gente sabe que ela foi ficando mais notável ali nos anos 70, que é quando, né, os primeiros, né, os pioneiros do clube, que são os mais conhecidos, faleceram e o pessoal começou a reparar nisso, ver essas coincidências, enfim. Então, grandes músicos
faleceram ali na época de 69 até 71, e aí depois disso virou teoria da conspiração, que é o que a gente gosta. A lista de membros desse clube é gigantesca, tá? Tem um site, vou deixar na descrição aqui do episódio, mas que ele traz nome de todo mundo, até o nome de vocês deve estar lá, assim, to be defined. Então, o mais antigo que a gente conhece era um compositor chamado Alexandre Levy, que faleceu em 1892. Ele foi lá o pioneiro do que a galera começou a olhar a história e falou, esse cara morreu aos 27. E a galera foi pesquisar e viu que, né, enfim, principalmente músicos faziam parte desse clube. Tem o site oficial, né, enfim, todo programado lá. É uma teoria levada a sério, tipo a da Avril Lavigne que a gente falou aqui. E também tem uma parte que embasa essa teoria de que na astrologia, não sei quem acredita nisso ou não, mas tem essa teoria, as pessoas, né, quando chegam aos 27 anos, estão numa época que é o retorno de Saturno, que é uma fase de muito constrangimento, sofrimento, arrependimento. Olha que coisa, né? Tem gente que vive a vida inteira no retorno de Saturno, não é não, Bruno? Tô brincando. Cara, eu posso falar uma observação? Fala. Eu acho que eu até já comentei isso com o Cris, com meus amigos. Eu tenho 33 anos, mas o 27 anos, quando eu fiz 27, foi uma marca pra mim que eu comecei a me sentir uma pessoa muito mais cansada do que eu era com 26. Cada vez que... Tipo assim, eu hoje tenho a mesma energia que eu tenho com 27 anos, mas com 26 eu me sentia com muito mais energia. 27 foi um marco, assim, que não tão bom, mas foi um marco. Tá vendo? É o clube dos exaustos, galera. Esse negócio aí de Saturno aí que você falou aí, eu comecei a acreditar. Nem sabia disso, mas... E não parou nunca mais, né? Não, tá eterno. Tá um looping. O Saturno de Bruno sacaneou com ele. Sacaneou, né? Pessoal, eu acabei de fazer 27 anos, foi tipo semana passada, assim, então eu ainda tenho aquela energia dos 26, mas agora que o Bruno já deu a letra, eu tenho licença poética pra ser exausto. O psicológico já foi pro cacete nesse momento, né? Eu já falei, você já vai começar a pensar, caraca, realmente tô cansado e tal. Nem cheguei nos 27, já tô exausta, como é que faz? Viu, Sim, Carol? isso. Você pode entrar pro clube dos exaustos, que a gente vai fundar aqui depois desse episódio. E aí falam, né, que Saturno é conhecido como o ceifador, e aí quem não tiver preparado para passar por esse momento de constrangimentos, de, enfim, sofrimentos, arrependimentos da vida, acaba sendo levado por Saturno, porque falou, não consegue passar dos 27, eu vou te ajudar, e agora você faz parte de um clube. Então, dica, né? Se tá com 27 anos, Cris, esteja aberto e disposto a deixar as coisas irem, coisas novas chegarem. Você acabou de casar, então você tá no caminho certo. É verdade. Isso evita que você se afunde na tristeza de Saturno aí. Com todo respeito, Saturnão, você sabe que aqui é nós. Saturno não é signo, né? Saturno. Não, é um planeta. Oh, caraca. Não. O planeta eu sabia que era um planeta. Cara, signo Saturno nunca tinha visto, não. Não. Eu sabia que tinha um planeta, mas essa teoria diz aí esse rolê do planeta Saturno. É o... vamos aqui que eu não sei muito bem de astrologia, hein? Mas é o retorno de Saturno. Então, mas aí Saturno o planeta Saturno tá afetando a gente que tá aqui no planeta Terra? Aos 27 anos. Se você tem 26 igual a Carol, ou 25, quantos anos você tem, Carol? 25. Sou um baby. Se você tem 25 igual a Baby Carol, Saturno tá nem olhando pra ela. Essa pergunta não tava no roteiro, né? Complicou, né? Pergunta difícil. Não tava. Caraca. Astrologia, vamos lá. Mas aqui a gente é ótimo da embromation. A gente começa a falar e... Não, exatamente. Isso que eu ia falar. Lá no Sexta 13, até pra incentivar a galera a nos conhecer, a nossa especialidade na sexta-feira é debater sobre temas que a gente não tem domínio algum. Então, assim... Maravilhosos, gente. Mas enfim, né, só pra gente continuar aqui, dentre as pessoas que acreditam nessa teoria, né, de que existe o 27 Club, enfim, tem duas vertentes. Tem a galera que acredita que essas mortes são, de certa forma, propositais. Então, sei lá, existe uma grande seita que é assim, vamos dar um jeito de matar esses artistas quando eles estiverem com 27 anos. Que é mais a galera do true crime, né? Aí tem a outra galera, que é a galera que acredita que essas mortes são uma coisa predestinada, que é o universo que veio, o Saturno veio aceitar os artistas, e que eles já nascem com essa sentença, assim, pra cumprir a missão até essa idade, ou eles fazem algum tipo de pacto pra conseguir sucesso, enfim, que a gente vai ter um caso aqui, e eles acabam morrendo com essa idade, mas que é uma coisa do universo e não de nós humanos. E vocês, galera, vocês acreditam em qual dessas... Primeiro, vocês acreditam na teoria? Se sim, vocês concordam mais com a opção 1 ou 2? Cara, eu acredito, mas eu tenho minhas ressalvas, assim. A gente ainda vai falar sobre isso, sobre a galera. Mas, em geral, a galera que
que morre aí nesse clube é uma galera que morre, tipo, de morte meio que morrida, assim, né? Tipo, acho que não tem ninguém do clube dos 27 que foi, tipo, assassinado, assim, né? Tô tentando lembrar aqui, mas eu acho que não, né? A galera meio que morreu de overdose ou simplesmente desapareceu e ninguém nunca mais viu. Eu acredito no clube, mas eu tenho as minhas ressalvas, assim, também, sabe? Existe ali um pouco de coincidência, é claro, talvez uma ou outra, mas eu acredito que alguma coisa conspira para essa data do 27 ser uma coisa assim tão mística, porque é realmente muita gente, mas é muita gente também que é aquela galera que teve a vida, tipo, desde criança, a vida doidada, né? A maioria muita droga e tal, muito remédio e tal. Então, às vezes, tipo assim, o corpo 27 é ali o lance do Saturno, né? Chega a 27, o corpo já não tá mais aguentando e, cara, não tem mais pra onde ir e acaba morrendo. Então, acredito que tem alguma coisa assim, mística, assim. Acredito que possa ser, em alguns casos, coincidência, mas realmente é uma coisa assim bem interessante da gente debater, mas cada um com a sua opinião, né? Mas eu acredito. E você, Carolzinha, nossa baby? Eu espero que não, né? Que não exista, porque eu tô com 25, só tenho mais 2 anos aí. Então, e o seu marido? Então, mas ele, assim, já tem uma coluna de um senhor de 80. Então, assim, se for com 27, já é esperado. Já foi tarde. Entendeu? Acabou com o maluco. Acabou com ele, cara. Acabou. Essa hora, quem nos conhece, não nos conhece, tá falando, nossa, é isso aí que acontece, né? Depois de 10 anos de casado. Mas não são 10 anos, são 10 dias. A gente casou há 10 dias. Mas, enfim, eu espero que não exista, assim, que seja só uma simples coincidência mesmo. Vamos ver, né? Espero também, afinal, também estou nos 27 anos, não tenho pra onde correr. E, gente, eu trago aqui uma curiosidade. Essa teoria é tão forte nos Estados Unidos que a Demi Lovato, conhecem Demi Lovato? Então, essa garota. Maravilhosa. Maravilhosa. Ela chegou a declarar o quê? Que quando ela completou os 28 anos de idade, ela chegou a comemorar, tipo, foi uma comemoração a mais, assim, porque ela estaria, né, entre aspas, livre da profecia, considerando que muitos dos artistas, assim como vocês já falaram, né, o pessoal desse clube, eles não é que estavam, né, em casa fazendo tricô e aí, putz, morreu. E ela tava ali na bita dos 27 anos quando ela quase faleceu. Então, acho que pra ela deve ter sido muito, tipo, escapei por pouco. Mas então, pra vocês verem que lá nos Estados Unidos é muito, muito forte, né? Não tinham falado pra Demi Lovato que pra você entrar no clube dos 27 tinha que ser um artista talentoso, né? Aí acabou. Não, mas peraí, quem tá falando isso é quem gosta de Manic Preacher. O quê? Farpas. Pois é, né? Que coisa estranha. Coloca um pouquinho aí do Manic Preachers, depois o Chris vai ter que explicar. Meu Deus, não faça isso. Não faça isso. Gente, a gente tá falando disso porque, um spoiler aqui, né? Quem que foi esse Richie? Fala pra gente. Cara, o Richie Edwards, ele era guitarrista dessa banda chamada Manic Street Preachers e ele morreu aos 27 anos. Quer dizer, não sei, né? Ele sumiu, ele desapareceu aos 27 anos. A gente não sabe se ele morreu. Se você quiser saber mais, você vai no episódio 68. É o 68. Ou 67. Um dos dois. Na dúvida, escuta os dois. É, exato. E aí tem outra teoria relacionada a essa do 27, é uma vertente do 27 Club, que é o seguinte, a teoria do isqueiro branco. Alguém aí tá com isqueiro branco? Eu espero que não. Essa teoria diz que muitos músicos do Clube dos 27 tinham com eles um isqueiro branco ali na hora, ou na época, né, do falecimento deles, ou então um isqueiro branco foi encontrado no local de alguma forma, tipo, chegou a polícia lá, ai puta, o policial tem um isqueiro branco. Muitos deles eram fumantes, né, então não é muito, nossa, tinha um isqueiro lá, isso aí não é o ponto. Porém, falam que o isqueiro do Brian Jones, do Jimi Hendrix, da Janis Joplin e do Jim Morrison eram brancos. Só que aí também tem gente que fala que isso é mentira e tal, que na época o modelo de isqueiro branquinho lá, que é o Bic, mais comum, não tinha nem sido inventado, então ia ser muito bizarro todos terem um isqueiro diferente, branco e tal. Mas por via das dúvidas, muitos músicos, principalmente nos Estados Unidos, evitam isqueiros dessa cor, porque tem toda essa superstição aí. O que acontece? Quem são essas pessoas, né? A galera já está... O povo está clamando, eles querem saber. O primeiro e mais notável foi o Robert Johnson, que faleceu lá em 1938. Inclusive, uma curiosidade sobre esse músico é que naquela série Supernatural, que eu amo, temos diversos episódios que as pessoas fazem pacto com o tinhoso lá, e pra isso elas têm que ir em uma encruzilhada e tal, que é tipo um cruzamento lá, enterrar uma caixinha e chamar o Satanás e fazer o pacto. E aí, eles fizeram um episódio do Supernatural falando do Robert Johnson. Então, contando a teoria que tem sobre esse músico,
porque de fato ele faleceu aos 27 anos e falam que ele foi envenenado, enfim, o pessoal não tem certeza absoluta sobre a morte dele, mas tipo, ele foi envenenado e depois teve uma pneumonia em decorrência desse envenenamento. Tem esse grande mito de que ele fez um pacto com Satanás e que ele teve 10 anos de sucesso, assim, forte, tal, crescente, e aí aos 27 anos ele acabou falecendo. Falam que antes ele nem sabia tocar guitarra, enfim. E aí, no Supernatural, eles fizeram um episódio mostrando isso, né, falando desse mito, e é o episódio 8 da segunda temporada da série, quem quiser assistir. E o próximo, mais notável, foi o Brian Jones, né, um dos fundadores da banda Rolling Stones. Porém, também não nos aprofundaremos sobre ele. Por quê? Porque o podcast maravilhoso do Toda Sexta-feira 13 tem um episódio completinho falando sobre essa morte e sobre as teorias em relação a ela. E lá eles também, né, eles, no caso, os meus convidados aqui, discutem, né, e falam, eu acho que foi isso, eu acho que foi aquilo. Então isso é bem legal, que quem quiser se aprofundar sobre o Brian Jones, já tem um episódio criado e publicado pra vocês escutarem. Posso falar uma parada? Pode falar duas. Você tava falando do Robert Johnson, eu lembrei de uma parada que eu assisti. Na Netflix tem um documentário de 50 minutos, é um documentário bem curtinho, justamente sobre essa história do Robert Johnson ter vendido a alma dele pro diabo. O nome do documentário é Diabo na Encruzilhada. Amei. 50 minutinhos aí na Netflix, você assiste. Acho que é 57 minutos. É bem legal esse documentário. O título é sugestivo, né? Parece muito bom. Gente, adorei. Eu amo documentário. Galera, olha que dica maravilhosa. O que a gente vai fazer agora, além de aniversário de 27 anos? A gente vai falar um pouquinho de quem são essas pessoas, quem foram, mais ou menos o que aconteceu. Aí já deixando aqui claro, né? É um resumo, galera. É claro que são grandes nomes que mudaram a geração deles. Então não tem como a gente chegar aqui e falar, senão o episódio ia ficar com 3 horas, ninguém ia ouvir e eu ia ser obrigada a fechar as portas desse podcast. Então, a gente vai começar aqui pelo Jimi Hendrix, né? Já que o Brian Jones vocês escutaram lá no Sexta 13. A gente vai pro Jimi Hendrix e quem vai começar contando pra gente é o Brunão. Vambora. Pra quem não conhece, né, o Jimi Hendrix foi um dos maiores guitarristas assim da história. Ele foi cantor e compositor também. E, como eu falei, ele ficou muito conhecido pelo seu dom na guitarra, né? Ele é citado até os dias de hoje na lista dos melhores guitarristas do mundo. E a morte de Jimi Hendrix ela é bastante controversa, já que possui diversas teorias que apontam desde assassinato até overdose acidental. Ele nasceu nos Estados Unidos em 1942 e teve uma infância muito marcada por problemas familiares, como o divórcio de seus pais e a morte precoce da sua mãe quando ele ainda era um adolescente. O Jimi, ele era também muito próximo da sua avó materna e tinha muito orgulho dos seus ancestrais nativos norte-americanos. Depois de algumas experiências musicais em outros projetos e também de ter passado um breve período no exército, o Jimi ele fundou a sua banda Jimi James and the Blue Flames em 1965 e pouco tempo depois ele se mudou para Londres para alavancar sua carreira de conhecimento musical. E uma curiosidade legal é que o Jimi Hendrix, o músico, ele era canhoto e sempre adaptava suas guitarras, principalmente a sua favorita, a Fender Strat, modelo que até hoje é muito associado a ele. E com notáveis trabalhos e participações, o Jimi Hendrix tocou em diversos festivais renomados, sendo mais conhecido aquele lá que todo mundo já ouviu falar, que é o Woodstock, lá em 1969. Hendrix explorava técnicas como distorção, tremolo picking e microfonia, se posicionando estrategicamente no palco durante suas apresentações para causar aqueles efeitos diversos no som, para da maneira que ele conseguia fazer. Em 1970, ele estava namorando uma patinadora e artista plástica alemã chamada Monika Dannemann, que foi quem encontrou morto asfixiado pelo seu próprio vômito em seu quarto de hotel em torno de 11h20 da manhã do dia 18 de setembro daquele mesmo ano. Segundo Monika, o Hendrix havia tomado 9 comprimidos do seu remédio para dormir, Vesperax, o que é uma dosagem mais de 10 vezes maior do que o recomendado. Inclusive, aproveitar e fazer um parênteses aqui, que eu posso ser a reencarnação do Jimi Hendrix. Fica essa teoria. É porque eu nasci dia 18 de setembro também. Ah, só por isso. Então tem muita gente que pode ser a reencarnação dele, né, cara? Só veio sem o dom da guitarra, só. Mas não, eu gostei porque ele se sentiu especial. Ele realmente pode achar isso, né? Mas concorda. É um direito meu. Não, com certeza. Se você acredita, tá bom.
Mas, enfim, vamos falar um pouquinho sobre uma teoria não, sobre a versão da Mônica, né? Que era essa namorada do Jimmy. A Mônica contou que ela levou o Jimmy a uma festa na madrugada do dia 17 para o dia 18 de setembro e que nessa festa ele teria supostamente tomado anfetamina. Uma testemunha afirmou que o Jimmy estava irritado com Mônica na festa, já que ela aparentemente não o deixava em paz, entre aspas. Por volta das 3 horas da manhã, a famosa hora da besta, os dois se encontraram, brigaram e voltaram ao hotel onde estavam hospedados. Já no quarto, Jimmy pediu seus comprimidos para dormir, já que ele estava muito ligadão por conta da anfetamina. Então ele tomou os comprimidos, provavelmente ele dormiu, e por volta das 10 horas da manhã, a Mônica acordou e viu que o Jimmy estava aparentemente dormindo e saiu para comprar cigarros. Por volta das 11h20 da manhã, ela voltou para o hotel e percebeu que ele estava inconsciente, mas ainda respirando. Então Mônica chamou uma ambulância e aí o médico chegou ali por volta das 11h45. Na verdade o Jimmy, né, chegou ao hospital por volta das 11h45 da manhã. Porém, segundo o médico que atendeu ele já chegou frio e azulado no hospital, caracterizando alguém que já havia falecido há muitas horas. Então dificilmente ele estava respirando ali no momento que a Mônica encontrou ele, né? A Mônica acabou se suicidando em 1996, aos 50 anos de idade, provavelmente levando parte da verdade com ela. Existe uma outra teoria contada no livro Rocky Road de que o empresário de Jimmy, Mike Jeffrey, teria assassinado o músico. No livro, James Wright conta que no começo do dia 18 de setembro, um grupo de pessoas entrou no quarto em que Jimmy estava e forçaram ele a tomar diversos comprimidos de Vesperax com vinho para que ele apagasse, ou seja, remédio e bebida não dá certo. Segundo James, o empresário admitiu ter sido o mandante deste crime, pois havia feito um seguro de vida de 2 milhões de libras para o músico. Essa hipótese tomou força quando o médico responsável pela autópsia afirmou que encontrou uma quantidade muito exagerada de vinho no corpo do guitarrista, tendo vinho não só no vômito, mas no estômago e até em seu pulmão. Amigos de Jimi Hendrix alegam que, antes de sua morte, ele vinha reclamando de seus empresários e pensava em assumir os negócios de sua carreira. Michael Jeffrey alega que nunca ouviu reclamações do músico. Porém, também existe uma outra possibilidade, que é a possibilidade de suicídio. Eric Burdon, líder da banda The Animals, se apresentou com Jimmy em Londres 2 dias antes da morte do guitarrista. Segundo Eric, Jimmy não tocou bem nesse show, ele estava distraído e usou truques de palco para esconder seus erros. Depois fez um solo bom, que agradou o público e saiu do palco logo em seguida. Depois de alguns minutos, retornou e tocou a base para uma última música. Eric afirmou na época que a morte de seu amigo foi um suicídio, que Jimmy já estava mal há 1 ano e que teria deixado um bilhete de despedida e um longo poema dizendo que, abre aspas, já dizia que há tempos, mas que ninguém escutava, fecha aspas. Burdon disse ter guardado o bilhete e o poema, mas nunca mostrou essas evidências. As circunstâncias que levaram à morte de Jimi Hendrix permanecem um mistério até os dias de hoje. É, galera, esse aí já foi levado de formas misteriosas. Já começamos com um cara que ninguém sabe exatamente o que aconteceu com ele e cada um fala uma coisa. Isso é comum, né, gente, nesses mistérios de crimes que vocês contam? Ah, sim, é bem comum. Na verdade, geralmente quem matou diz que não matou. Quer acompanhar a investigação de perto. Sim, inclusive, sim. Agora a gente está contando algumas histórias de crimes sem soluções. Então a gente cita uma série de teorias que podem vir a ser a verdadeira, mas que ninguém tem certeza de nada, tipo essa. Exato, a gente já vem aí nos meses aí contando casos sem solução, pessoas desaparecidas, serial killer que tipo não foi pego até hoje, e aí sempre tem um monte de teoria, assim. O episódio mais enigmático pra gente é o do voo MH370, que assim, ninguém sabe o que aconteceu com esse avião até hoje. Bizarro. E o que eu tô adorando é que vocês estão fazendo Reels, então vocês contam histórias mais rapidinhas, assim, mais resumidas, e aí eu tô lá passando no meu feed, aparece, eu falo, deixa eu escutar essa história. E aí já tem começo, meio e fim, e eu amo, gente. Parabéns que tô adorando os vídeos de vocês. O que vai acontecer agora? A Carolzinha vai contar pra gente sobre a próxima grande estrela deste clube, que é a Janis Joplin. Eu sou suspeita porque sou muito fã, acho que de todos aqui, mas a Janis tem um lugarzinho no meu coração muito especial. Bom, Janis Lyn Joplin
nasceu nos Estados Unidos em 1943, então tem bastante tempo. Foi uma cantora e compositora que ficou conhecida como a rainha do rock and roll, marcando sua geração como uma das principais influências vocais dos anos 60. Janis cresceu em uma família tradicional, em uma cidade pequena no interior do Texas, e desde pequena sempre se interessou por blues. Porém, por imposição da família, cantou no coro da igreja por quase toda a sua infância e adolescência. Acho que isso acontece com muitas cantoras da época e também atualmente tem o exemplo da Demi Lovato, que também foi obrigada a cantar no coro da igreja, enfim. Acho que isso acontece com algumas que se destacam, assim. Tem essa passagem para cantar no coro da igreja. A artista chegou a cursar o curso de artes visuais e nesse período começou a cantar em um pub e karaokê da cidade. Janis era muito tímida, então nessa época começou a beber para perder um pouco da inibição na hora de cantar. Com o histórico de bullying e problemas com sua aparência, Janis abusou de drogas e álcool para esquecer seus questionamentos internos, além, obviamente, de perder peso. Seu abuso de substâncias só aumentou conforme a carreira foi tomando força. Joplin chegou a engravidar 2 anos antes de falecer, mas por não ter certeza da paternidade da criança, optou por realizar um aborto clandestino, que acabou resultando em uma hemorragia que a deixou internada por 3 semanas e também levou aí 1 mês de repouso. Posteriormente, a artista revelou que este aborto lhe causou muito arrependimento e que isso agravou sua depressão, consequentemente, o abuso de substâncias. A família de Janis não manteve contato com ela por reprovarem o seu estilo de vida, mas tornou público que ela tentou uma reaproximação com eles alguns anos antes de falecer. Considerada uma das 100 maiores artistas de todos os tempos pela revista Rolling Stones, Joplin chegou a lançar trabalhos como vocalista da banda Big Brother and the Holding Company, mas em pouco tempo acabou saindo para seguir carreira solo mesmo. Em 1970, Janis veio ao Brasil e conheceu um turista norte-americano chamado David, e viajaram juntos por vários lugares do país. Nessa época, a artista estava em tratamento tentando se livrar do vício, o que fez com que ela enfrentasse alguns sintomas de abstinência. Os dois voltaram a Los Angeles e seguiram o relacionamento, até que alguns meses depois, a cantora teve uma recaída no uso de substâncias, se tornando muito agressiva neste período, resultando então no término conturbado do relacionamento com David. Os dois chegaram a retomar o relacionamento, mas Jane se envolveu com a ex-namorada de David, Cassandra, também usuária de heroína. Afastada de David, Janis entrou novamente em depressão e buscou o tratamento psicoterápico, que evoluiu bem, até que a cantora desistiu de se tratar 1 mês antes de seu falecimento. Neste período, Janis chegou a inclusive se envolver romanticamente com Jimi Hendrix, por um breve período. No início de outubro deste mesmo ano, Jimi havia acabado de falecer, Janis agendou uma sessão para gravar os vocais do seu novo lançamento. Na noite anterior, em 3 de outubro, Janis bebeu muito e teve uma recaída de heroína em seu quarto de hotel. Como ela não apareceu para gravar os vocais em 4 de outubro, o empresário da cantora foi até o hotel, arrombou a porta e a encontrou morta aos pés da cama, com a boca machucada e sangrando, o que depois foi constatado que ocorreu quando ela desmaiou, pois bateu em uma cômoda na queda. Na autópsia, conseguiram concluir que a posição que ela caiu contribuiu com seu falecimento, já que causou asfixia postural, impedindo o oxigênio de chegar ao cérebro. Ela estava há 1 mês sem ingerir metadona, que era seu principal vício, e a heroína ingerida pela cantora possuía um índice de pureza muito acima do normal, o que contribuiu com a overdose sofrida, a causa oficial da morte de James. O corpo de Joplin foi cremado e espalhado no Oceano Pacífico, e conforme solicitado em seu testamento, o valor de R$3.000 foi utilizado para seus amigos darem uma festa em sua homenagem para não ficarem tristes com a sua morte. O evento foi noticiado globalmente. Mais uma deste clube. Lembrando aqui, que eu vou deixar a foto de todos esses artistas no nosso post, do episódio. Bom, vamos lá. E agora o Chris vai nos dar a honra de contar sobre o Jim Morrison. E ele disse o quê? Que ele vai contar aqui essa parte do roteiro fazendo a voz do Jim Morrison. Eu nunca disse isso. Não disse? Não disse. Eu ouvi. Eu ouvi também, mas tudo bem, vai, manda bala. Eu só gostaria de dizer que eu não vou fazer a voz dele, porque eu gosto muito dele, então eu não quero estragar a memória do cara. Eu gosto tanto de The Doors, que nas fotos que eu e Carol fizemos pré-casamento, eu estava com uma blusa do The Doors. Então eu não vou manchar a memória aqui do cara
imitando uma voz, entendeu? Tudo bem, vai. Então, dessa vez a gente vai deixar passar, vai. Mas o nosso queridíssimo James Douglas Morrison nasceu nos Estados Unidos em 1943 e foi um cantor e compositor conhecido por sua voz grave e marcante. Todo mundo aí já ouviu aquela famosa Riders on the Storm. A música que ele gravou, né, com o Snoop Dogg, né, na mesma época. Filho de pais conservadores, Jim e sua família divergiam por muito tempo em seus pontos de vista e estilo de vida. Uma curiosidade sobre o cantor é que ele chegou a contar em entrevistas e escrever músicas sobre um acontecimento de sua infância, no qual ele presenciou um acidente quando tinha apenas 4 anos de idade. E nesse acidente, um caminhão que levava índios acabou se chocando na estrada, espalhando corpos acidentados por toda a via. Caraca, isso aí daria pra ir pro Sexta 13. Jim contava que teve que ficar no carro enquanto os pais desciam para verificar o acidente e que ele achava que o sangue era apenas uma tinta esquisita pela estrada. Segundo ele, essa foi a primeira vez que ele se lembra de ter sentido medo na vida, e que ele acha que as almas perdidas daqueles índios vieram ao encontro da alma dele. Então ele acabou as absorvendo como uma esponja, que faz total sentido, né? Então cuidado aí com os acidentes que você vê na rua. O mais curioso sobre essa história é que os pais de Jim afirmam que esse acidente nunca aconteceu. Então fica aí, enfim. O Jim, ele sempre se interessou por escrita e chegou a escrever diversos poemas, muitos usados de inspiração para suas músicas posteriormente. Depois do ensino médio, Jim Morrison foi viver com seus avós para ficar mais próximo da faculdade, mas acabou se envolvendo com bebidas e drogas, deixando seus avós muito chateados e o afastando ainda mais de sua família. Jim iniciou a faculdade na Flórida, mas anos depois foi cursar cinema na Califórnia. Chegou a lançar um filme, mas a rejeição do longa causou extrema violência. Nossa, eu li errado. Pode ter causado violência também, mas no caso foi revolta. Mas a rejeição do longa causou extrema revolta em Jim. Pouco tempo depois, Jim Morrison reencontrou um antigo colega e juntos fundaram a banda The Doors. A banda contava com a voz única de Jim e diversas músicas com letras místicas. Cada vez mais o cantor abusava de álcool e drogas, chegando a aparecer embriagado no estúdio. Em março de 1971, a banda decidiu dar uma breve pausa nos trabalhos, o que levou o cantor a se mudar para a França com sua namorada Pamela para trabalhar em sua escrita. Em 3 de julho deste mesmo ano, Jim Morrison foi encontrado morto na banheira de seu apartamento em Paris. Na época, alegaram que a causa da morte foi parada cardíaca resultante de uma overdose de drogas ilícitas. Porém, não era necessário realizar autópsia na França, então a causa real nunca foi comprovada. A versão de Pamela é de que na noite anterior eles ficaram em casa e dormiram cedo. Então, Jim acordou de madrugada passando mal, foi tomar um banho e acabou falecendo na banheira. Existe um livro chamado The End, Jim Morrison, que conta que o cantor na verdade foi encontrado morto no banheiro do Rock and Roll Circus, uma casa noturna em Paris. O corpo havia sido encontrado com sinais de overdose de heroína e testemunhas dizem que ajudaram a carregar o corpo em uma escada. Outra testemunha diz que conhecia o traficante que vendeu a heroína a Jim e que a morte provavelmente foi acidental, já que o forte de Jim Morrison era o abuso de álcool e ele não entendia muito sobre os limites da heroína. É um ponto forte um pouco diferente aí, né? Esse aí do Jim. Dentre os meus pontos fortes estão o abuso de álcool. Pamela Corson, namorada de Jim na época, faleceu de overdose. Faleceu de overdose poucos anos depois, também aos 27 anos. Uma curiosidade aqui é que Jim faleceu em 3 de julho, mesmo dia do falecimento de Brian Jones, porém com 2 anos de diferença de um para o outro, já que o Brian faleceu em 1969. Doideira, hein? Muito doideira, gente. Primeiro que o cara conta vividamente um acidente que nunca aconteceu. Isso me pegou bastante, esse acidente aí que não ocorreu, bem complexo de entender, hein? E os pais, tipo, não, isso nunca aconteceu. Eu não tava lá. Cara, eu fico imaginando os pais dele, assim, numa época da vida, tipo assim, não, lá vem o Jim falar dos índios de novo. Exato. Não aguento mais essa criança, cara. Sabe quando a pessoa tá contando uma história e outra pessoa fica, tipo assim, falando, ele tá maluco, ele não ouve não, ele tá doido. Tipo, era exatamente isso. Isso acontece aí, Carol, na casa de vocês, o Cris vai contar uma história e você fica, não escuta não. Acontece bastante.
Constantemente, né? Alguém tem que desmentir aquilo. Não, e sabe o que é o pior? O Chris, ele tem um dom. Que é o abuso de substâncias, né? Não, ele é mentiroso profissional. Não, peraí. Não. Não, eu tenho vários dons. Entre os vários dons que eu tenho, esse é um. Não é que eu tenho um dom. O cara é humilde, né? Vamos deixar assim, então. Mas, enfim, ele é um mentiroso profissional. Nunca dá pra saber, assim, quando ele tá mentindo. Ele já me enganou várias vezes, já enganou minha mãe, minha sogra. Todo mundo cai nas conversas dele e a gente acredita realmente que aconteceu. Mas ele é contador de histórias. Esse depoimento, 10 dias depois do casamento, é o futuro promissor do casamento de vocês. Né? E ele não deve ter mentido tanto em 10 dias, entendeu? Então ela já sabia onde ela tava se metendo. Exatamente. Não, ele já mentiu muito durante 1 ano e pouco. Então, assim, já tô acostumada. Eu só realmente me impressiono como eu continuo caindo. Gente, é que assim, não é que. Eu vou me justificar. Não é que eu seja uma pessoa que conta, tipo, pequenas mentiras no dia a dia, assim, ou mentiras pra, tipo, ganhar vantagem em cima dos outros. Não é isso que eu faço. Eu gosto de contar histórias mentirosas. Então, assim, eu invento uma história na minha cabeça que não faz sentido nenhum e eu conto ela como se fosse verdade. Tipo que você viu uns índios na rua e tal. Exatamente, as pessoas acreditam. Esses dias eu fiquei 5 minutos contando pra Carol como que o Cabrini tinha se acidentado de avião e por isso ele usava uma perna de madeira. E ela acreditou nessa história. E depois eu fui contar pra minha mãe e minha mãe acreditou também. Não, e talvez seja verdade agora, então. Alguém já foi ver se... Não ele é tava com perna verdade, de amiga. Eu madeira? já fui ver. Ah, Não tem. putz. Não, porque depois que tanta gente acredita... Ó o meu cachorro participando. Mas depois que tanta gente acredita, pode se tornar real. Concordo. Igual a teoria dos 27, do Clube dos 27. Se tá na internet é verdade, né? Tem isso também, né? E se tá no roteiro também. Então é por isso que o Bruno vai contar pra gente a história do Kurt Cobain. Agora é Kurt Cobain, né, gente? Isso. Conta pra gente, Brunão, por favor. Kurt Cobain, pô, uma curiosidade que Kurt Cobain, vocalista do Nirvana, né? Foi uma das primeiras bandas assim de rock que eu comecei a ouvir. Na verdade, a primeira foi Red Hot Chili Peppers, que eu comecei a curtir, mas assim... A minha também. Kurt morreu ali em 94, e aí, na minha cabeça, ele começou a ficar famoso em 94. Eu era uma criança ainda, mas comecei a começar a ouvir Nirvana a partir dali. Então, foi uma das primeiras bandinhas assim que eu curti. Bandinha não, porque foi uma banda bem maneira. Cara, passou batido esse eu era uma criança linda, né? Mas eu ouvi. Eu ia falar isso agora. Cara, a autoestima dessa galera do 13 tá demais. O pior é que eu percebi que eu falei merda. Eu não lembro o que eu ia falar, não. Eu percebi que eu falei isso, mas eu saí de fininho, tipo, não ia comentar nada, mano. Eu era uma criança linda. Eu só queria dizer que a primeira banda de rock que eu ouvi também foi Red Hot. Gente, eu acho que eu também. Por influência dos meus irmãos, mas acho que eu também. É a banda preferida da garotada. Eu sinto decepcionar, mas eu não gosto de Red Hot. Aí você me pegou. Aí complica. Mas Red Hot nunca falou que gosta de você também. Então, não teve match, amiga, por isso. Não deu match. Enfim, Kurt Donald Cobain, ele nasceu em 1967 nos Estados Unidos e foi um cantor e compositor famoso por ter fundado a banda Nirvana, presente até os dias de hoje como uma das principais referências do rock dos anos 90. E o nome da banda Nirvana, ele veio do conceito budista de liberdade em relação à dor, ao sofrimento e ao mundo externo. Profundo, né? Kurt Cobain, ele cresceu em uma família simples no interior de Washington e sempre teve referências musicais entre seus familiares próximos, seus primos, seus tios, o que acabou contribuindo ali pelo interesse dele pelo tema. E desde muito novo, já ali nos 4 anos de idade, o Kurt, ele já cantava e tocava piano, começando a escrever músicas poucos anos depois. E quando ele tinha em torno de 9 anos, mais ou menos, os seus pais se divorciaram, o que acabou mexendo drasticamente com o Kurt, resultando em alterações em sua personalidade, o que o tornou mais desafiador e introspectivo. Já mais velho, mais experiente, o Kurt, ele deu entrevistas dizendo que ele acabava sentindo vergonha dos seus pais, já que ele gostaria de ter o que era uma família clássica, com segurança e estabilidade, o que ele não considerava ter uma família com pais separados. Tipo aqueles pais lá da novela do Manuel Carlos, né? Aquela beleza, maravilha, muita gente reunida, feliz. Não era o caso da família do Kurt. Família Doriana. Exatamente, a Margarida, exatamente. Ele chegou a presenciar também que a sua mãe sendo agredida pelo seu novo parceiro, o que contribuía ainda mais com a sua revolta interna ali que ele sentia.
E ele chegou a viver também com outros familiares e até alguns amigos, o que acabou influenciando muito seu pensamento em relação à religião e algumas ideologias. E ele chegou a voltar a morar com a sua mãe por um bom período, mas ele acabou sendo expulso de casa e chegou a morar nas ruas por um tempo. Nossa, eu não sabia dessa informação. O que acabou inspirando algumas das suas composições e, em grande maioria, possuem um cunho político e social. O músico entrou ali no mundo das drogas e acabou usando heroína pela primeira vez em 1986, inicialmente para tentar curar ou ao menos anestesiar suas fortes dores de estômago, o que adiantou no início. Ele usava droga, achava que melhorava, então naquele início para ele estava bom. Um amigo de Kurt acabou afirmando ali alguns anos depois que, na verdade, aquelas dores de estômago eram provenientes do uso da heroína que ele estava... Que o músico mentia, que era... Me enrolei aqui, vou começar de novo. E que o músico mentia, que era o contrário, como uma desculpa para continuar usando a droga. E o uso da heroína ele foi aumentando gradativamente e chegou a atrapalhar uma turnê da banda, já que Kurt chegava a adormecer repentinamente em sessões de foto. Imagina, o cara tá tirando uma foto e do nada... Opa, tá dormindo. Mínimo estranho, né? Enfim, no ano de 1990, Kurt conheceu a sua futura esposa, a cantora e atriz Courtney Love. 2 anos depois, eles estavam casados e Courtney estava grávida. Quando soube ali da gravidez de Kurt, o músico ele começou a buscar tratamentos para parar com seu vício em heroína, né? Chegando a ter algumas crises de abstinência em suas turnês pós-reabilitação. A sua filha Frances Bean Cobain nasceu em agosto desse mesmo ano. Em 1993, a banda Nirvana tinha uma apresentação em Nova York e antes de entrar no palco, o Kurt teve uma overdose. Sua esposa acabou injetando naloxona em suas veias para despertá-lo e ele chegou a se apresentar normalmente ali com a banda, sem que essa overdose ficasse conhecida pelo público. Em 1994, o Cobain teve mais uma overdose, dessa vez por misturar bebida alcoólica com substâncias ilícitas. E essa overdose foi vista como uma tentativa de suicídio. Em 18 de março daquele mesmo ano, Courtney ligou para a polícia para dizer que o seu marido suicida estava trancado em um quarto com uma arma, o que fez com que a polícia viesse até a residência deles, confiscasse algumas armas e medicamentos do cantor. Essas atitudes de Kurt levaram seus amigos a organizar uma intervenção que resultou na internação dele buscando a sua desintoxicação. Ele passou ali um tempo na reabilitação até que ele fugiu pulando o muro da instalação. Ele chegou a pegar um avião de volta para Seattle, sentando-se ao lado do baixista do Guns N' Roses na época, que depois deu uma entrevista dizendo que conversou com Kurt no voo e percebeu ali que algo estava errado. Dias depois, no início de abril, o Kurt ele foi visto ali nos arredores de Seattle. E nesse meio tempo, Courtney Love chegou a contratar um detetive particular para encontrar o seu marido. Em 8 de abril, o corpo de Kurt Cobain foi encontrado em sua casa em Seattle por um eletricista que inicialmente achou que o músico estava dormindo ou desmaiado, até ver a espingarda que ele tinha em cima dele apontada para o quê? Em seu sangue encontraram vestígios de heroína e diazepam e constataram que o corpo já estava ali por alguns dias, estimando a sua morte em 5 de abril, 3 dias antes do momento que o corpo foi encontrado. Ele deixou uma carta de despedida para o seu amigo imaginário de infância, gente que doideira, relatando sua infelicidade e falta de vontade de fazer coisas que ele costumava fazer, como tocar ou escrever música. E aí, algumas teorias surgiram, né? E uma delas alega que, na verdade, o Kurt foi assassinado. Essa teoria diz que a quantidade de heroína no sangue do cantor não permitia que ele puxasse o gatilho da arma que o matou. Então ele estava com tanta heroína no sangue que ele não ia ter controle, poder, força para disparar ou puxar o gatilho. Cobain e Courtney tinham um relacionamento conturbado e ele pretendia se divorciar dela em breve, deixando-a fora do seu testamento. Foram encontrados 2 tipos de caligrafia no bilhete de suicídio de Kurt, sendo a primeira parte escrita por ele de fato, escrevendo que seria uma carta de despedida para Courtney e pedindo o divórcio. E a segunda parte, adicionada por uma outra pessoa, com a parte mais dramática da carta, indicando seu suicídio. O detetive que Courtney Love havia contratado para procurar Cobain chegou a entrar 2 vezes na casa do músico procurado por ele, mas não procurou no cômodo que ele foi encontrado, né? Porque era uma estufa com uma entrada específica, então era meio difícil de achar. E Courtney acabou esquecendo de avisar o detetive sobre isso.
O detetive também alegou que a cantora não aparentou estar triste ou abalada com a notícia da morte do seu marido. Bizarro, hein? Muita coisa aí pra gente assimilar e pode ter várias histórias aí que a gente pode imaginar sobre isso, né? Exato, porque tudo indica para um suicídio, o cara já não estava bem há anos, e aí vem a teoria de que não, na verdade ele não fez isso. Igual o Jimi Hendrix. Exatamente, mas esse lance aí de uma carta de despedida com 2 caligrafias me pegou bastante, achei bem estranho. Eu não sabia desse detalhe, mas achei bem estranho. E aí, se realmente foi ela que arquitetou, né, a morte do Kurt Cobain, ela deveria até mudar o nome dela, né, pra Courtney Don't Love. Tá engraçadinho ele, né? Ai, caralho. É por isso que eu faço podcast, pra ouvir essas coisas. E ela é Courtney Love até hoje, né? Não mudou, é a mesma coisa até hoje. Mas pra nós, a gente sabe que ela mudou de nome. Pois é. E agora, quem vem? É ela, gente. A mais recente, eu acho que é a artista que reviveu o clube. Claro que assim, né? É a última que a gente vai falar, mas não é a última que faleceu, mesmo porque agora, durante a pandemia, não sei se vocês viram, o neto do Elvis Presley se suicidou. E ele tinha também 27 anos. Mas ela é a Amy Winehouse. E quem vai falar pra gente é a Carol do Sexta 13. Gente, maravilhosa mulher, enfim. Vamos lá, né? Então, como Carolzita já falou, a mais recente dos grandes nomes do Clube dos 27 é Amy Jade Winehouse, cantora e compositora britânica, nascida em 14 de setembro de 1983. Então, ou seja, 14 de setembro, quase ali também, hein, Cris? Pertinho. Só não pode ser o Chris, porque ele viveu contemporâneo, assim, a ela, né? Não, ele já quis ser o outro, né? Agora não pode. Eu não posso ser a Amy Winehouse porque eu já sou o Jimi Hendrix. É um de cada vez, né? Na próxima... Você já escolheu ser ele. Não fui eu que escolhi, Desde que ela faleceu, o Chris tá meio diferente, né? Coitado. Mas tá bom, gente. A Amy, ela ficou conhecida por sua voz marcante e seu aspecto físico bem marcado. Um cabelo bem alto, um delineador bem marcado, bem maravilhosa. Bom, e segundo Janis, não a Joplin, a mãe da Amy, ela sempre foi uma menina tímida, porém de personalidade forte e que desde criança desenvolveu amor pela música. Muito por influência de seus familiares, principalmente seu pai, que era cantor amador. Amy cantava até na sala de aula, recebendo reclamações de professores por este comportamento. Aos 14 anos, Amy já estava matriculada em uma escola focada em artes para desenvolver sua habilidade vocal. E, curiosidade, também foi neste tempo que Amy começou a escrever suas próprias músicas. Com essa mesma idade, ela infelizmente começou a utilizar drogas, e foi aí que ela teve seu encontro pela primeira vez com drogas pesadas. Um ano depois, aos 15, Amy já se apresentava em alguns clubes de Londres. Neste mesmo período, ela desenvolveu bulimia e compulsão alimentar, o que sua família pensou ser algo passageiro. Nessa época, ela também foi expulsa da escola. Pois é. Winehouse começou a ganhar notabilidade e lançou seu primeiro álbum em 2003. A voz marcante e diferenciada de Amy sempre chamou a atenção, assim como suas composições, sendo indicada às principais premiações de música ao longo de sua carreira. Após o lançamento de seu primeiro álbum, Amy enfrentou um bloqueio criativo e alegava que não se sentia inspirada a escrever novas músicas. Pois é. Em 2005, ela se envolveu romanticamente com Blake Fielder, que logo terminou o relacionamento deles para viver uma outra relação. O fim do namoro, somado ao falecimento de sua avó mais próxima, levaram Amy a abusar de bebidas alcoólicas e substâncias psicoativas, assim como recaídas em seus transtornos alimentares, perdendo peso drasticamente em um curto período de tempo. Nessa época, seu empresário e alguns amigos próximos tentaram convencê-la a se internar, porém ela recusou o tratamento. Winehouse usou suas recaídas e perdas para compor seu segundo álbum de estúdio intitulado Back to Black. A cantora retornou aos palcos para promover esse novo disco e sua carreira seguiu ascendendo. Porém, o abuso de substâncias continuava constante e ela passou a aparecer embriagada em entrevistas, shows e em participações. Certa vez, Amy chegou a sair do palco sem concluir uma só música, alegando intoxicação alimentar. Mesmo diante desse cenário, a cantora seguiu recebendo indicações e sendo premiada por seu trabalho. Afinal, ela se destacava. Era muito diferente, né, o som. Seu novo disco chegou a ser o mais vendido no mundo em 2007.
Com o quadro de alcoolismo agravado e diversas tentativas de reabilitação, a gravadora de Amy teve que cancelar diversas apresentações da cantora, tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos. Outro agravante foi o fato de Winehouse e Blake terem reatado o relacionamento, já que o casal era constantemente visto brigando em público e a relação era nitidamente tóxica para os dois. Blake é tido como responsável por ter introduzido Winehouse ao cenário de substâncias mais fortes e danosas ao organismo. Em 2008, Amy foi a artista mais premiada do Grammy Awards daquele ano, entrando para o Guinness como a britânica mais premiada pelo Grammy em uma só edição. Apesar desse triunfo, os meses e anos seguintes foram complicados para a cantora, se tornando um forte alvo dos sites e revistas de fofoca, e seu relacionamento com Blake seguiu prejudicando o estado emocional da cantora. Nesta época, a cantora se apresentou no Rock in Rio Lisboa, porém foi fortemente criticada por sua aparência descuidada e apresentação com erros e sem voz. Acredito que muito se falava disso, né, do desleixo, assim, digamos, das apresentações dela na época. O lançamento do seu terceiro disco foi adiado diversas vezes, com diversos trabalhos recusados pela gravadora, até devido ao seu comportamento. A cantora apresentava estado de saúde físico e mental debilitados. No início de 2011, Amy veio ao Brasil com apresentações em 4 cidades. Ela conseguiu realizar os shows, mas estava visivelmente debilitada. Em maio do mesmo ano, Winehouse tentou reiniciar o tratamento de alcoolismo, mas interrompeu os cuidados para iniciar sua turnê europeia. Suas apresentações foram desastrosas, e a cantora não conseguia mais realizar os shows por conta de seu estado de embriaguez. A turnê foi interrompida por conta desses acontecimentos, e a cantora supostamente retomaria seu tratamento. Ela faleceu semanas depois, no dia 23 de julho. Neste dia, 2 ambulâncias foram acionadas por volta das 16 horas para atender uma mulher desacordada em sua casa no bairro de Camden, em Londres. Em questões de horas, a morte de Amy já havia sido anunciada ao mundo. O segurança que encontrou Amy informou que ela havia voltado a consumir bebida alcoólica após uma pausa de aproximadamente 1 mês. Na noite anterior, ela supostamente ficou em casa, ouvindo música, assistindo televisão, tudo normal, após ter sido visitada por sua médica, que a ajudava com medicações para conter a ansiedade no período de abstinência. De manhã, o segurança tentou acordar Amy, mas ela não levantou. Porém, ele não achou aquela situação estranha, porque ela sempre teve o sono pesado e costumava acordar tarde. Horas depois, ele retornou e a cantora estava na mesma posição. Então ele estranhou, chamou ajuda e ela foi dada como morta no local. A causa da morte, oficial, foi anunciada apenas em outubro. Morte acidental por consumo exagerado de bebidas alcoólicas após período de abstinência. Meus amigos. Ela foi a última mais conhecida, assim, né, que a gente tem histórico. Também é a última que a gente vai falar hoje. Senão esse episódio vai ficar gigantesco. E aí, pessoal, parecer alguma observação sobre esses artistas? Qual foi o mais bizarro pra vocês? Eu quero fazer um exposed meu. Faz. Quando eu comecei a escutar as músicas da Amy no período da adolescência ali, né? Obviamente, emo, me identifiquei muito com as músicas tristes e a voz diferenciada e tal. E eu descobri na época que ela tinha uma tatuagem da Betty Boop nas costas. E eu queria, porque eu queria fazer uma tatuagem da Betty Boop nas costas. Então, mãe, obrigada por não ter deixado eu fazer uma tatuagem. Pra compensar, você tem pouca tatuagem hoje em dia, né? Ah, não, hoje eu já perdi as contas. Eu acho maravilhoso. Gente, quem tiver a oportunidade, vejam as fotos da Carol de noiva. Maravilhosa. Eu tava linda mesmo, é isso. Fala aí, Brunão, qual que você achou que foi o mais bizarro aí desses? Cara, o mais bizarro, pra mim, foi o... Cara, pra mim foi o Kurt, porque... Eu acho que foi o que mais me marcou, assim. Eu acho que o da Amy Winehouse também marcou, porque eu já era mais crescido, já não sei quantos anos eu devia ter, mas era adolescente, assim, então eu já tinha noção das coisas. Amy Winehouse, a gente já via ali que ela, tinha vários relatos, assim, de vídeos, ela no show, ela, não conseguia mais cantar. Visivelmente, ela já tava no final de vida já, porque tava muito mal, né? Sim, ela tava caminhando pra isso. Ela tava caminhando pra isso, então não foi nenhuma surpresa. Mas o Kurt, assim, pelas circunstâncias que foi, tipo, tiro, tomou um tiro na cabeça e tal, é meio bizarro. Teve esse lance da carta também. A gente sabia que ele usava muita droga e tal, mas sei lá, esse lance aí da espingarda, da arma, assim, tiro na cabeça, eu achei que foi mais bizarro.
Eu não sei se eu posso citar essa pessoa, mas pra mim o mais impactante de fato é o Robert Johnson, assim, porque é ele que iniciou, né, o Clube dos 27. Quando você vai estudar, assim, tipo, a história dele, assim, você vê que ele realmente tinha muita dificuldade em tocar violão, em tocar guitarra, sabe? E depois, tipo, meio que do dia pra noite o cara, tipo, virou um ícone da guitarra, assim, sabe? O cara virou, tipo, um baita músico e ele é lembrado até os dias de hoje, assim. Então, será que ele realmente fez um pacto com o diabo, assim? E aí ele teve, tipo, 10 anos de sucesso e depois morreu aos 27? Então isso acho que é o que me pega mais, assim, sabe? Porque acho que os outros, por mais que seja muito estranho, né? Todo mundo morreu aos 27 anos. Pô, a galera já tava ali há muito tempo abusando de muita droga, né? Sim. E um fato curioso que eu percebi enquanto a gente gravava é que o Jimi Hendrix estava com uma namorada no quarto de hotel, o Jim Morrison estava com a namorada em Paris e o Kurt Cobain também tinha uma namorada que meio que estava envolvida ali na treta, né? E a Janis Joplin também, né? Ela se envolveu também com uma namorada que era ex-namorada do ex-namorado, então um negócio desse. Então, assim, todo mundo com os namorados no meio. A Amy Winehouse também tinha um namorado que era conturbada a relação. Olha aí, então, se eu pudesse dar um conselho é evite namorar aos 27. Por isso que eu casei. Por isso que você casou, né? Casou direto, nem quase namorou, foi direto. Exato, ele falou, puta, ele falou assim, Carol, a gente pode correr com essa cerimônia, porque eu já fiz 27 anos, Exato. então... A Carol se deu bem, porque ela vai chegar aos 27 casada, então vai estar livre, e você, Carol, espera chegar aos 28 pra namorar, entendeu? Eu já tô namorando, agora essa é a questão, eu comecei com 26. Olha o perigo aí. Ou você casa, ou termina. Ou dá um tempo, amor, me procura. Dá um tempo. Procura em setembro que vem. Enfim, fica aí. Essa é a minha teoria. É isso. Eu não achei mais bizarro, assim, eu fiquei triste, porque eu gostava muito de todo mundo, né? Mas obviamente já esqueci todo mundo morto. Então, mas cara, acho que as mulheres me tocam mais por eu escutar mais, então obviamente tem um peso maior nisso. Total. Né? Mas todos são tristes, é isso. Tô triste e arrasada, como todos os episódios de sexta-feira. Também eu termino triste. Mas na outra semana você grava de novo, né? Exato. Toda semana eu fico indignada na sexta-feira por alguma coisa. Sei como é. Eu fico também, que eu fico escutando e falo, não acredito. E aí eu escuto de novo na outra sexta. O Sexta 13 é aquele meme, assim, né? Tipo, a pessoa acaba o episódio, aí tipo assim, nossa, eu tô muito triste, que caso absurdo, eu tô chocado, não sei o que. A pessoa fala um monte, assim, eles falam, nossa, então você não gostou do episódio. Da pessoa, nossa, foi ótimo. Tipo então isso. Gente, era isso que a gente tinha pra hoje. Muito obrigada, pessoal. E pra complementar, como a gente já falou, quem gosta desse assunto, vai lá no Sexta 13. Eles têm episódio do Brian Jones. Eles têm episódio do Richie. Muito obrigada por terem participado. Foi muito, muito bom receber vocês. Portas abertas pra vocês. Sejam sempre muito bem-vindos. E é isso. Tomem cuidado, Cris, você especialmente, né? 27 anos aí. Carol, daqui a 2 anos a gente conversa. E Brunão, você tá safe. Tô safe, porém cansado. Então... Exausto, né? Vou colocar aqui na descrição do episódio como que faz pra vocês entrarem pro Clube dos Exaustos, que o fundador foi o Bruno, uns anos atrás. E é isso, pessoal. Muito obrigada, se cuidem, fiquem de olho aí nos nossos episódios de terror e nos próximos também, que a gente tá seguindo agora pra segunda temporada. As redes sociais de todos maravilhosos que estão aqui comigo hoje estará na descrição. Um beijão e... Opa, barulho da minha agenda. Um beijão e tchau, tchau.